Gente, fica por aí, Davi. Eu tenho o privilégio nessa manhã de estar recebendo aqui um casal que nós nos conhecemos já há muito tempo. Antes, acho que dele ser senador, eu tive o privilégio de gravar colocar alguns teclados nos discos dele ali no estúdio do Yahoo. E hoje ele é prefeito do Rio de Janeiro, mas acima de tudo é um homem de Deus. Ele é o bispo Marcelo Crivella. Eu quero chamá-lo aqui, bispo Marcelo, e a pastora Silvia. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Eu tive o privilégio de conhecer o trabalho também ali que o bispo faz ali em Irecê, na Bahia. Eu fui uma vez lá. Nós fomos lá sem vocês. Nós fomos sozinhos lá. Eu não tenho como apresentar todas as pessoas que estão aqui que eu conheço. O Lito Figueroa, que é um músico absurdo, um pianista cubano. Que bênção. Peruano. Cubano não, peruano, trocando o é. país aqui, muda a bandeira. Mas, bom te ver, Lito. Bom ter você e toda a sua equipe aí. Bispo, ministra para nós, deixa Deus te usar. Amém. Tá? Você pode cantar, pregar, sinta-se em casa. Muito obrigado, Emerson. Prazer enorme estar com a Silvia aqui e a gente dividir um pouquinho com vocês o que Deus tem nos dado. Obrigado, Emerson. Olha, tem um monte de gente me acompanhando hoje aqui da prefeitura. Se você precisar de alguma coisa da gente, por favor, depois do culto, conversa conosco. Pode ficar de pé, por favor. Essa turma veio comigo para atender vocês. Se vocês precisarem, podem sentar. Eu não sei se tem alguém aqui precisando de fazer uma cirurgia, doutor Paulo, que prazer estar aqui, ver o senhor aqui. Olha lá, pronto. Vamos tratar disso assim que a gente acabar. Nós estamos fazendo um mutirão de cirurgia de catarata. Se você conhecer algum idoso, por favor, que precisa operar a catarata, tem 15 mil cirurgias contratadas do município. Nas melhores clínicas do Rio, fizemos convênio para operar toda a fila até o final do ano. Pessoas idosas que têm problema de catarata não operar podem ficar cegas. Então, também mulheres com problema de varize. A prefeitura está fazendo terceiro turno agora nos hospitais para acabar com a fila de cirurgia, que era uma complicação danada. Enfim, se precisarem de alguma coisa, se tiver problema de IPTU, não sei. Se tiver algum problema de registro, sei lá, nós estamos aqui, eu e a minha esposa querida, para atender vocês. Eu nunca preguei do lado da minha esposa, mas hoje, como eu vi o Emerson aqui e a Fernanda Brum, fiquei tentado a imitar eles. O problema é que a gente não canta, né? Quer dizer, ele não, canta, mas eu não. E eu gostei muito quando ela fala, sim, senhor. Sim, senhor. Ela fala, ó, tá vendo? Que altar lindo. Que altar lindo. Meu Deus, Emerson, que igreja linda, que coisa maravilhosa. Irmãos, deixa eu falar uma coisinha rápida com vocês. Vocês podem abrir comigo em João, rapidamente? João 16, 33. No mundo, todo mundo já sabe. No mundo, mas, porque eu venci o mundo. Emerson, eu queria falar uma coisa, rapaz, que Deus colocou aqui no meu coração. Hoje, na hora do café, a gente estava lá na sala do Emerson, e a Fernanda disse assim, olha, nós precisamos orar para uma irmãzinha nossa, já foi da Universal, foi obreira. E, não, o que eu mais encontro quando saio para pregar aí são pessoas que eram da Universal e que estão em outras igrejas, e a gente se sente muito feliz por isso. Porque a igreja universal é do reino de Deus. Outro dia, lá na Assembleia de Deus de Bom Sucesso, pastor Jaime Soares, ele falou, poxa, Crivella, tem tantos obreiros aqui abençoados que vieram da Universal. Amém, graças a Deus. O reino é de Deus. Mas a gente estava falando sobre fazer oração do casamento. Oração do casamento. Oração do casamento. E parece que hoje e um de nós
que estávamos lá na sala, falou, isso é difícil, porque hoje está complicado, coisa de casamento. Mas olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. As meninas, as senhoras, nossas irmãs que sonham em ter uma família. Quando Deus criou Eva, já criou ela casada. Nunca foi solteira. Nunca foi solteira. É só encontrar o seu Adão. Começa a orar a partir de agora. Aonde é que está o meu Adão? Pode ter certeza que você não foi criada solteira. Deus é grande, diga graças a Deus. Embora toda a igreja sabe que tem 3 fases, né? Tem a fase que a menina diz, muitos são chamados, poucos são escolhidos, que ela está lindíssima, bela. Eu cansei de apresentar rapazes para moças, e elas diziam assim, amém, pastor, amém, amém, amém. Quando o rapaz saiu, ele disse, pastor, mereço coisa melhor. Cansei. Mas tem a segunda fase. Aquele que vem a mim, passou dos 40, já muda um pouquinho. Aquele que vem a mim, hein, gente? De maneira nenhuma. E depois dos 50, vem a mim os cansados e sobrecarregados. Já está. É boa essa? É boa, é boa? Essa é boa. Essa é boa, né? Então você passa para frente. No mundo tereis aflições. Eu já preguei em muitos lugares. Na Índia, na África e por aí afora. Eu nunca encontrei uma parte do mundo que não tivesse aflições. Você encontrou? Não, nenhum lugar. Europeus, ricos, pobres, negros, vermelhos. Na Ásia. No mundo tem aflições. Só no mundo. E nós estamos saindo do mundo. Nós não pertencemos ao mundo. Estamos no mundo e não pertencemos ao mundo. A nossa vida eterna não é aqui. A nossa vida eterna é em espírito com Deus no céu. Mas nesse período curto, se compararmos com a eternidade que passamos aqui, nenhum de nós deixa de ter ou deixará de ter aflição. Também é ingênuo a gente pedir a Deus que não tenha tentação. Jesus disse, não nos deixe cair. Em quê? Em tentação. Porque a tentação é garantida. Todos terão. Do primeiro, da pessoa que se converteu hoje, que vai ser batizada agora, ao bispo mais experiente, mais antigo da igreja. Todos terão aflições e tentações. E quanto mais perto da bênção, maiores as aflições e as tentações. Foi com Jesus assim. Ao aproximar-se da cruz, a grande vitória sobre o mundo e a nossa redenção, aumentaram as aflições e as tentações a ponto do Senhor suar sangue. Mas ele disse, Opa! Mas ele disse, não vos deixarei. Essa é a promessa. No mundo tereis aflições, mas tende. É uma ordem, bom ânimo, pois eu estou convosco. Se ele está com a gente, a gente uma coisa que eu queria que vocês hoje procurassem entender. Quando ele diz assim, ó, você vai ter aflição, tentação e luta. Você. Mas eu venci. O que significa isso? Hein? Pensa. Você tem o problema, mas fica tranquilo. Tem de bom ânimo. Eu venci. Sabe o que significa? Significa que eu e ele, eu e Jesus, somos assim. Nós somos um. Eu tenho os problemas e ele tem a vitória. Mas somos um. Nós nos completamos.
Eu com minhas lutas, eu com minhas dificuldades, eu com minhas doenças, eu com minhas tragédias, meus pesadelos e frustrações. E Ele com a soberana vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre a desgraça e sobre todo o mal. Não há diferença, não há separação entre nós. Silvia, quando as pessoas têm problemas e mesmo caem, elas acham que estão longe de Deus, que Deus virou as costas para elas, que Deus se afastou delas. Não é verdade. Não é verdade. Paulo chegou a dizer que nada, nem altura, nem profundidade, nem nada nos separará do quê? Do amor de Deus. Do imenso amor de Deus. De Deus. Nós tivemos 2 apóstolos com problema. Um traiu e um negou. O que traiu porque decidiu ficar com o outro Deus desse mundo. No mundo tem 2 deuses e a gente não pode servir os 2. É incompatível. Você tem Deus e tem as riquezas, não é o diabo. Deus e as riquezas. Judas escolheu o dinheiro. O dinheiro. Pedro não escolheu o dinheiro. Pedro negou por fraqueza. Mas foi o único que acompanhou Jesus. Foi o único que saiu do Getsemane e foi até a casa do Caifás. Uma distância, seguramente, daqui, mais ou menos, a Avenida das Américas, a Ayrton Senna. Pedro foi atrás. Os demais fugiram. Lá negou, mas estava lá. Negar e trair são coisas completamente diferentes. Mas veja bem, mesmo quando traiu, Jesus o beijou. E pouco antes, já sabendo da intenção do seu coração, lavou seus pés. Na quinta-feira, Jesus lavou os pés de Judas e na quinta-feira, virando para a sexta, que lá em Israel, quinta-feira, 6 horas da tarde, já é sexta. Jesus beijou. Sou eu agora? Claro. Essa dinâmica é nova para mim, tá, gente? Esse negócio dele falar, sim, senhor, também é novo, né? Sim, senhor, sim, senhor. Mas esse negócio que Jesus, quando Jesus tem a vitória, nós temos a fraqueza, mas ele tem a vitória, é o nível de intimidade que nós aprofundamos no nosso relacionamento com Deus que faz toda a diferença. Quando nós compreendemos que nós e Jesus somos um, como o Pai e Ele são um, nós somos uma bomba atômica. Ninguém segura a gente, é uma força sobrenatural. Todos nós repetimos a história do Egito. Nascemos na escravidão, temos que atravessar um deserto para chegar na terra prometida dos nossos sonhos. Todos nós. A história se repete. É o mundo. São as aflições. Mas o que a Silvia falou é impressionante. Eu queria dar um testemunho para vocês. Nem eu, nem ela gostaríamos de voltar para o Brasil. A gente amava a África, a gente já estava lá há 10 anos. Malawi, Zâmbia, Quênia, Uganda, Madagascar, Lesotho, Suazilândia, Namíbia, Botsuana, fala um lugar debaixo do Saara, que a gente tinha amigos, igrejas, pastores, obreiros, era uma bênção. Tivemos de voltar e fomos para o sertão, lá onde Fernanda e Emerson um dia fizeram um culto e abençoaram o povo. De lá, também não queríamos sair. Me lembro dela fazendo oração um dia à noite, disse, meu Deus, nós tínhamos 200 crianças na época, agora são 700, mas na época a gente cuidava de 200 crianças na escola, era uma bênção. E ela dizia, meu pai, permita que a gente fique aqui muito tempo. Não durou 2 dias, a gente teve de vir para o Rio. Para o Rio de Janeiro. E depois, o sacrifício maior das nossas vidas, que é a política. E outro dia, numa reunião, disse assim,
Se ela soubesse que ia passar 10 anos na África, 2 no sertão, e a essa altura da vida entrar na política para sair na rua e ser chamada de ladrão, eu acho que ela teria preferido casar com o porteiro do edifício em vez de ter casado comigo, porque é muito sacrifício. E quando a gente estava indo embora para casa, ela falou: você disse que eu ia casar com o porteiro, né? Eu falei: não, eu estava brincando, era só... Mas se eu tivesse casado com o porteiro lá do meu prédio, hoje é ele que seria o senador, viu? Sim, senhor. Sim, senhora. Mas o fato, meus queridos irmãos, é que quando a gente veio para a política, Emerson, acredite em mim, era muito difícil. Primeiro porque eu era um obscuro, um anônimo, sem entender bulufas do assunto. Bulufas. E saindo na rua, dando um folheto, sobrinho do Bispo Macedo e da Igreja Universal do Reino de Deus. Quer dizer, o preconceito, um pão de açúcar de preconceito nas calçadas, nas ruas, na Zona Sul. Então, eu me lembro que um dia eu e ela ficamos, aonde nós nascemos, no Leblon, naquela área nós fomos criados. Eu e ela ficamos com um papelzinho na mão e todo mundo que passava, não, não, não. Até que eu falei: vamos embora, porque nós estamos perdendo tempo. Tentando dar um papelzinho, aquele vote em mim. Nem alguém com aquela bondade de dizer, tá bom, e depois amassa e joga, você vê ali a pessoa amassando, jogando na frente. Havia no Rio de Janeiro uma hegemonia de um partido forte, que tinha elegido prefeitos nas 92 cidades do nosso estado, que tinha pessoas colocadas em todos os setores importantes, industrial, comercial, de serviços, nas federações, nas indústrias, de tal maneira que nada se podia fazer na nossa terra sem consultá-los, seja na área de petróleo e gás, seja na área de transporte, na habitação, na saúde, nos grandes hospitais, enfim, tudo passava por esse grupo, com o qual nós divergíamos. Nós achávamos que não... Até fomos convidados a participar deles, mas achamos que não estava de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Olha, eu perdi 4 eleições. 1, 2, 3, 4. 4 eleições. Por quê? Porque no mundo não tem jeito. Você vai ter aflições. Agora, eu sabia bem que a única força que podia me derrotar era a força que derrotou Judas. Era o amor ao dinheiro. E se eu não entrasse nesse caminho, ainda que tivesse os problemas que Pedro teve, nós íamos chegar lá. Era uma questão de tempo. E o tempo é Deus. Deus é o tempo. O tempo destrói todas as coisas desse mundo. O que faz sucesso hoje, amanhã é um fracasso. Pessoas belíssimas amanhã são desprezadas porque perderam a beleza. A riqueza é uma ambição insaciável. Quanto mais tem, parece que menos possuem. Mais insatisfeitos estão. Os ricos não são felizes e nem têm paz. O tempo acaba com tudo, mas há uma coisa maior que o tempo. A única coisa eterna, nem é a fé, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. Um dia nós vamos ver a Deus e não terá sentido nenhum ter fé. Mas há uma coisa que o tempo não destrói, que o tempo não acaba, que é maior do que o tempo, e é o amor. Deus é amor. Puxa vida, eu e ela, por incrível que pareça, quando todos achavam que era impossível, até porque nós tínhamos também o antagonismo do maior grupo de comunicação do nosso país, que tem um imenso preconceito contra nós, nossas igrejas, nossa fé, a maneira da gente ser, de falar, de cantar. Olha, eu digo uma coisa a vocês,
os evangélicos, todas as igrejas fazem um trabalho extraordinário no Congresso, porque eles querem nos impedir de ter acesso ao rádio, à televisão, querem taxar as igrejas, querem multar as igrejas. Só o R.R. Soares recebeu uma multa de 130 milhões de reais. Tereis aflições mesmo, nós teremos, muitas e grandes. Mas, de repente, eu e ela, sozinhos, nunca conseguimos alianças. Fomos vendo o Mar Vermelho se abrindo, aqueles que eram poderosos foram caindo, aquele partido que era hegemonia, que era tão forte, que ria da gente, que nos ridicularizava, e mesmo os meios de comunicação que estavam acostumados a ditar os destinos dessa pátria, foram caindo. Aqueles que se achavam poderosos e nos ridicularizavam foram condenados a centenas de anos, dezenas de anos na cadeia. Foram sendo presos. As nuvens foram se dissipando. A escuridão, como numa madrugada, os raios de luz foram surgindo. E nós pudemos passar. Quem persegue você, quem te odeia, quem quer o seu mal, não é a você. Eles não estão falando com você. Eles estão falando com o teu Deus, com o teu Senhor, com o teu Salvador. É Ele. Olha, eu queria ter mais tempo, mas eu vou pedir minha esposa para ler o que Jesus falou. E eu vi que vocês cantaram Galileu, Galileu. É interessante, sabe? Jesus não era Galileu. Jesus era de Belém, Jesus era belemita, era da cidade do rei Davi, uma grande cidade em Israel. Porém, ele se adotou, se identificou com a Galileia, com Nazaré. Até hoje, uma cidade muito inexpressiva lá na Galileia. E quando você fala Galileu, parece que geograficamente você está cantando uma heresia. Mas não está, não. Porque mesmo depois da grande vitória, e a grande vitória merece ser lembrada aqui hoje, a grande vitória não foi a cruz. Você sabe, Jesus ficou na cruz 6 horas, de 9 da manhã até as 3 da tarde. Um dia antes, na quinta-feira, por volta das 5 horas, quando estava escurecendo a quinta-feira, ele foi preso por Judas e os soldados. Nesse momento houve o beijo. Jesus sabia que o beijo era falso da parte dele, mas Jesus beijou. Jesus beijou, porque era um ingênuo, era um bobo. As pessoas nos julgam assim. As pessoas acham que o Emerson, pelo jeito aberto, querido, coração lindo que ele tem, é um bobo. Eles olham para mim e pensam a mesma coisa. Um bem-intencionado, mas ingênuo. Vai chegar a lugar nenhum. Você acha que quando Deus disse ao Espírito Santo e a Jesus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele também era um ingênuo? Porque nós somos 6 bilhões hoje, ao longo da humanidade somos 20 bilhões e nenhum de nós foi a sua imagem e semelhança. Então, é um sonhador, é um iludido. Não, é um Deus sendo Deus. Ele só sabe pensar grande, sonhar grande. Ele só sabe olhar com bons olhos. Ele quer fazer o bem independente do que vai receber à frente. Ele está sendo Deus. Ele é Deus. Se nós não somos a sua imagem e semelhança, nem por isso o universo é defeituoso. Nem por isso ele deixou de criar a natureza espetacular e maravilhosa. Nem por isso eu, ou Emerson, ou a Fernanda, ou a Jenny, vamos tentar fazer sempre o melhor, até mesmo para os nossos inimigos, para os que nos odeiam. Vocês já devem ter ouvido muita gente falar mal de mim, mas vocês nunca ouviram eu falar mal de ninguém. Olha, eu conheço muita fofoca. Na prefeitura, a gente conhece tudo. Mas eu não falo.
porque eu quero o bem deles, eu oro por eles. A gente sonha deles entrarem um dia nessa igreja. A gente sonha de um dia eles ajoelharem aqui e louvarem o nosso Deus. A gente é o que é. A gente sonha como Deus. A gente está olhando essa igreja, mas está vendo uma catedral arrebentando. Agora, a gente é assim. Olha, Jesus foi levado à casa de Caifás e por volta das 8 da noite, 70 homens o julgaram. Só 2 eram amigos dele, Zé de Arimateia e Nicodemos. A maior vitória que Jesus deu para nós foi ter ido à morte e voltar. Não era a cruz, as 6 horas de sofrimento físico. Outros sofreram fisicamente a crucificação. Vários apóstolos, André foi aspado e outros. Estevão foi apedrejado. Mas Estevão sorria, ele via Deus. Jesus via a morte. Deus não estava com Jesus na cruz. Deus não morreu, nem o Espírito Santo morreu. Jesus só morreu por nós. Ele foi do outro lado do abismo. Aquele abismo que Abraão disse para Lázaro, aliás, disse para o homem rico, dizendo assim, ninguém pode passar, esse ninguém passa. O pai da fé. Quem está lá, não vem para cá. Quem está aqui, não vai para lá. Qual o tamanho desse abismo? É o tamanho de Deus. É a maneira de você separar o mal do bem, o certo do errado. É impossível você passar pela morte. Nós, todos, estávamos destinados a ir para lá. Deus foi criado dentro de uma gênese, de uma lógica. Ele se separa do pecado. Deus não convive, não aceita. A sua justiça é perfeita, é santa. Não há comunhão entre a luz e as trevas e acabou. Todos nós estávamos perdidos, anjos e homens, nós íamos para lá. Porém, era preciso que alguém fosse por nós. O próprio Deus, na figura de seu Filho. Deus sabia disso. Antes de nos criar, Ele imaginou os anjos, grandes, perfeitos, maravilhosos, mas disse, vai ter pecado. Um deles vai virar diabo, demônio, e vai conduzir muitos contra mim. Vou criar os homens, pequeninos, como esse neném que apresentamos aqui hoje, mas haverá homicídios, holocausto, tragédias, drogas, roubo, assassinatos. E quem mais vai sofrer? Você e eu. De todos, quem mais vai sofrer sou eu. Eu estou preparado para esse sofrimento ou é melhor eu ficar sozinho? Não, eu não quero ficar só. Ainda que eu tenha infinitude, ainda que eu seja infinitamente feliz, satisfeito, perfeito, com vida, ainda que eu possa criar a ciência que não tem fim, a ciência se desenvolve extraordinariamente e de uma maneira fantástica. Você nunca vai encontrar uma borboleta igual a outra, um peixe igual a outro, uma folha de árvore igual a outra. Ela é incrível, a natureza se multiplica, ela é extraordinária, nada se repete. Diante dessa glória inteira, Deus disse, eu não quero ficar só. E eu vou ter que sacrificar. Antes do haja luz, houve haja cruz. E criou Jesus. E houve o nosso Senhor. Jesus é a lógica disso tudo. Jesus é a lógica disso tudo. Sem Ele, estavam todos destruídos. E Ele suou sangue e orou 3 vezes. Afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice. Todas as coisas te são possíveis. Mas era impossível para Deus. É a única coisa impossível para Deus é pecar. Jesus foi à morte. Por 3 dias houve, e 3 noites. As pessoas dizem assim, não, 3 noites não houve. Porque Jesus morreu na sexta e ressuscitou no domingo. Houve 3 dias, mas 3 noites não. Sexta, sábado, domingo, mas 3 noites não. É engano, viu? Porque a morte que Jesus explicou para nós é a morte espiritual, é se afastar de Deus. Portanto, conta a partir de quinta-feira, quando ele suou sangue e o Pai se afastou. Ali era a morte. A morte física vai se dar às 3 horas da tarde, sexta. Mas a morte espiritual...
Lembra quando ele disse, deixe os mortos sepultar seus próprios mortos? Era um morto no caixão e vários mortos chorando pelo que estava no caixão. Mas estavam mortos porque não tinham comunhão com Deus. Quando ele perde a comunhão com Deus na quinta-feira, é a morte, é a primeira noite. Voltar de lá significava ser como Deus, sem pecado. E nas 6 horas da cruz, todo o inferno cercou Jesus e fizeram de tudo para que ele sofresse. Um dia, lê a profecia do Salmo 22, o que Davi explica sobre o sofrimento de Jesus na cruz, e você vai ver que é algo extraordinário. Essa vitória extraordinária de Jesus sobre o mundo é a maior bênção que eu e você temos. Você vai ter aflição, mas eu venci, e nós somos um. Você vai ter aflições e angústias, eu não, eu sou o filho de Deus. Você vai ter doenças e problemas, mas eu venci. Nós somos juntos. Eu e você somos um. Fica tranquilo. Eu não sei por que você está passando, mas eu sei que essa vitória aqui é soberana, é grande, é infinita. E olha, uma coisa fantástica também, Silvia, que me toca muito, é que depois de ressuscitar, Jesus vai se encontrar com uma mulher que se surpreende. Ela viu o túmulo vazio, ela estava chorando, desesperada, ela queria ver Jesus ainda que morto pela última vez, e ele se aproxima por trás e diz, por que choras? E ela falou, jardineiro, onde é que vocês puseram o corpo dele? E aí ele chamou ela pelo nome. Prostituta em Israel não tinha nome, era prostituta. Até hoje, as prostitutas são enterradas fora do cemitério. Nós temos eu sou prefeito da cidade, eu posso dizer isso para vocês, nós temos um cemitério israelense, aqui no Rio de Janeiro. E as prostitutas polacas, aquelas judias que, para fugir de Hitler, vieram para o Brasil e nem sabiam falar a língua, e não tinham onde morar e o que fazer, elas se prostituíram e ficaram famosas, prostitutas polacas. Estão enterradas até hoje, e dali não sairão, fora do cemitério. A prostituta era a escória da escória. Devia ser apedrejada. Apedrejada. Ela era uma dessas. Endemoniada, desgraçada, miserável, aflita. E ela achava que tudo ia voltar. Que os seus problemas seriam piores agora. Porque aquele em quem ela acreditava tinha morrido. Parecia para os discípulos que todo aquele poder diante de Roma tinha acabado. E Roma tinha prevalecido. Até que ela ouviu falar o seu nome. Gente, quantas vezes você pensou, Deus não sabe meu nome, Deus não me conhece, Deus não está sabendo o que eu estou passando, Deus está lá no infinito, Ele vai saber que eu moro aqui, ou minha filha, ou meus problemas na escola, ou na dificuldade do meu consultório, no meu trabalho. A prostituta ouviu ele dizer, Maria, quem sabe o teu nome? Quem sabe os teus problemas, as tuas angústias e o teu sofrimento? Quem? É Ele. E quando ela agarrou os pés dele, ele falou, não me segura não, porque eu ainda não fui para o meu pai. Ele tinha previsto entrar entre as milícias de anjos e arcanjos e querubins como grande vencedor da morte, como aquele que foi criado antes do mundo, e para o qual todas as coisas foram criadas, e sem Ele nada do que foi criado teria sido feito. Ele que deu lógica à obra de Deus e que nos restaurou antes de subir ao céu. Ele foi falar, Maria. Uma prostituta que não tinha nome na sociedade, foi a primeira a ver o nosso Cristo ressurreto em glória. Aquela mulher desprezada foi exaltada pelo nosso Senhor, porque Ele confiava nela, Ele acreditava nela, ela acreditou nele e Ele acreditava nela. E olha, vocês podem ter certeza, Deus, Cristo, Jesus confia em nós, Ele acredita em nós, Ele aposta em nós.
Desde que você se lance a Ele, não importa quem você seja, não importa o seu passado, não importa os seus pecados, Ele está ali para nos dar ânimo. E olha, ela ficou o melhor Sedex que o mundo já recebeu. Quem foi que levou a melhor notícia que o mundo podia ouvir? Foi ela, mulher tão caída, que jamais seria recebida na casa de qualquer pessoa, seja pobre ou rica, em Jerusalém. Foi ela que saiu para dizer ao mundo: Ele vive! Ele vive! Ele venceu. Olha, você pode achar que não é do jeito que eu estou falando, mas, por favor, leia aí em Atos. O que Jesus vai falar com um judeu muito importante, criado aos pés de Gamaliel, da tribo de Benjamim, e que se achava. Se achava mesmo. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Mas peraí. Saulo, perseguiu e matou? Estevão. Perseguiu a igreja, jogando todo mundo na cadeia. Mas Jesus disse: não, você não está fazendo nada contra eles, não. Você não está fazendo contra eles, não. Você está fazendo contra mim. Hein, Jane? Pois é. Sou eu. Ele não disse assim: Saulo, Saulo, por que mataste Estevão? Saulo, Saulo, por que prendeste os discípulos? Porque me persegue. Você me persegue. Não é Fernanda Brum, não é Emerson, gente, não é Crivella. Nós somos apenas o jumentinho onde ele está montado em cima para entrar em Jerusalém. É ele, é ele, é ele. Eles estão lutando contra ele. Nós não podemos esquecer isso. Saulo, Saulo, por quê? Aí Saulo perguntou. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus de Nazaré. Nazaré! Bem cantou a nossa irmã. Galileu, Galileu, Galileu. Mesmo depois de ter entrado no céu, mesmo depois de ter sido recebido pelos anjos, arcanjos e pelo universo inteiro, ele continuava sendo Jesus de Nazaré. Olha, você lembra quando aquele discípulo disse assim para o outro, Natanael e Nicodemos: vamos lá, Nicodemos não, Natanael e Filipe, vamos lá ver Jesus de Nazaré. Aí ele falou assim: ô meu irmão, pô, o que há? Imagina se a gente dissesse: gente, hoje nós vamos ter um congresso, está vindo um pregador lá de Itapipoca, no Ceará. O que ele é? Ele é um pescador, mas ele é de Itapipoca, no Ceará. Não tem alguém de São Paulo, não? Não dá para trazer um pregador de Nova York, ou de Miami, pô, logo de Itapipoca. Pô. Paulo, brilhando como o sol, ele era a gente, porque todos nós somos de Nazaré. Esse mundo culto, esse mundo da academia, esse mundo das grandes fortunas, olham para nós com imenso desprezo, nos consideram como fanáticos, acham que nossas mensagens são apenas artifícios emocionais para arrancar dinheiro do povo. É assim que nos vem. Eu sei, porque sofri nas mais altas esferas do meu país a maneira como nos encaram. Mas nós somos e sempre seremos de Nazaré. Ainda que essa igreja se transforme numa imensa catedral, nós não seremos diferentes, nem conseguiremos ser, do que a igreja de Nazaré. Aqui, Jane, aqui, nessa porta, quando uma mulher envergonhada, atormentada pelos seus pesadelos, pela vergonha do seu passado, entrar com os olhos cheios de lágrima,
ela vai ver Jesus em nós. Ela será uma de nós. Amanhã, quem sabe, estará orando por outros e pregando, transformada, levando a melhor notícia que esse mundo pode ouvir: o meu Senhor está vivo. Emerson, que prazer, que honra estar com você e essa família linda. Que maravilha a gente estar junto, Emerson. Ah, valeu. Gente, muito obrigado pela oportunidade. E hoje foi a primeira vez em 40 anos que eu preguei do lado da minha esposa. Sim, senhor. Sim, senhor.